Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Te busco, te procuro a Deus. Então, muito bom dia para você que nos escuta pela Serra Verde FM 87,9. Está entrando no ar o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Eu sou Giovanni e estamos aqui com o pastor Renato. Bom dia, pastor. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos escuta. Você aí no carro de horário, em sua casa. Para nós é um grande prazer poder novamente chegar até você através desse programa e poder ser uma bênção em sua vida por meio da palavra de Deus. E lembrando a você que nos escuta que você também pode nos enviar a sua pergunta, tá bom? Para o WhatsApp da Rádio Serra Verde. E pastor, a pergunta de hoje é a seguinte: eu posso saber se sou salvo? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso, pastor? A gente pode mesmo saber se somos salvos através da Bíblia? Bem, Giovanni, essa é uma ótima pergunta. Realmente é um questionamento que muitas pessoas têm e uma dúvida recorrente entre as pessoas da sociedade. Então, para falarmos sobre esse assunto, Giovanni, nós precisamos primeiramente entender o que é salvação ou a que estamos nos referindo quando falamos de salvação. Então, com o termo salvação, nós queremos afirmar ou trazer a ideia de ir para o céu ou ir para o paraíso após a morte. Então, inclusive nós vimos no último programa que o céu realmente existe e que muitas pessoas irão para lá, porém nem todos irão, mas somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. A Bíblia ensina que enquanto alguns irão para o céu, outros na verdade serão julgados por Deus e então condenados. O próprio Jesus diz que no último dia ele irá separar as pessoas, ficando no meio, e salvará aqueles que forem colocados à sua direita e julgará, condenará os que forem colocados à sua esquerda. Então, nesse sentido, nós percebemos que nem todos serão salvos. Então, se a salvação é ir para o céu, se a salvação é ser livre do juízo de Deus no último dia, então nem todos serão salvos. Vale também ressaltar que quando a Bíblia fala de salvação, ela usa pelo menos duas expressões ou duas ideias que mostram o significado do termo salvação. A primeira ideia é a ideia de vida eterna. Então, ser salvo é ter vida eterna com Deus após a morte. E outra expressão também usada para a salvação é justamente ser livre do juízo vindouro. Então, a Bíblia promete que aquele que será salvo, este será livre ou poupado do juízo vindouro de Deus. Pastor, mas por que só se afirma na igreja evangélica que só existe salvos lá? Somente os evangélicos vão ser salvos? É isso mesmo? Ok, então essa pergunta, essa questão também é interessante dentro dessa pergunta maior, porque realmente os evangélicos, em sua maioria, afirmam que serão salvos, afirmam terem certeza de sua salvação. E, inclusive, essa é uma das razões pelas quais os evangélicos são bastante criticados. As pessoas que não são evangélicas geralmente encaram essa postura, entendem essa postura como orgulhosa e aí acabam afirmando que os crentes pensam que são melhores do que todo mundo, só eles serão salvos. Mas na verdade nós precisamos entender o porquê que os evangélicos, em sua maioria, afirmam terem certeza de sua salvação. Aqui existem pelo menos dois fundamentos que acabam embasando essa afirmação. Um deles está errado e o outro correto. Então, por exemplo, tem pessoas que afirmam que serão salvas confiando em suas boas obras ou religiosidade. Então, se alguém afirma que será salvo baseado nisso, então realmente essa é uma postura orgulhosa. Então, você afirmar que será salvo porque é uma boa pessoa, porque não faz mal a ninguém, porque procura ajudar os outros,
Ou então você afirma que será salvo porque é uma pessoa religiosa, que vai à igreja, jejuma, oferta, ora, lê a Bíblia. Se você afirma a sua certeza de salvação baseado nisso, então realmente é uma postura orgulhosa. E por que orgulhosa? Porque você está confiando em si mesmo, confiando naquilo que você faz ou no que você é. E aí, de acordo com a Bíblia, isso está errado, porque de acordo com as Escrituras, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. A Bíblia diz que até as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia, e por isso que ninguém será salvo por obras, mas pela graça. Então, pastor, ninguém vai ser salvo por meio de caridades, não. Não. Então, esse argumento ele é muito lógico, só você pensando no seguinte: por mais que você faça caridade, por mais que você seja uma pessoa caridosa, todos os dias você peca, assim como eu, todos os dias nós pecamos. E se formos colocar numa balança as nossas obras de caridade e os nossos pecados, logicamente pesará muito mais os nossos pecados. E além disso, as nossas obras de caridade não podem apagar ou perdoar os nossos pecados. Por isso, continuamos sendo injustos perante o Senhor. Agora, existe um segundo fundamento pelo qual as pessoas afirmam que serão salvas. E eu acredito que esse segundo fundamento é a base principal da maioria dos evangélicos. Esse fundamento se refere à confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, os evangélicos geralmente afirmam que serão salvos porque eles acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados, que ao ser sacrificado na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados, e que então, por meio do sacrifício de Jesus, os nossos pecados de fato são perdoados, somos justificados perante o Senhor. Então, muitos evangélicos, na verdade, afirmam que serão salvos baseado na obra de Cristo, baseado no que Cristo fez por eles. Inclusive, vale ressaltar que essa certeza de salvação, ela era uma certeza que estava presente na vida de alguns personagens bíblicos, como por exemplo o apóstolo Paulo. No texto de Filipenses capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, o apóstolo Paulo escreve o seguinte a respeito dele mesmo: porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está ali numa luta, numa dúvida acerca da sua partida. Então, ele sabe que ficar nesse mundo era bom para ele porque ele estava servindo ao Senhor, mas ele sabia que o morrer seria lucro. E por que seria lucro? Porque ele entende que ao morrer ele estaria imediatamente com Cristo. Ele fala, porque isso seria muito melhor do que estar vivo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele, de fato, seria salvo após a sua morte. E ele não falou isso baseado em obras. Paulo não falava isso baseado em quem era, até porque o apóstolo Paulo, antes de ser um apóstolo, ele era um perseguidor de cristãos, prendeu vários cristãos, matou até pessoas. Então, ele não falou isso baseado no que ele fazia, mas baseado no que Cristo havia feito por ele. Então, por isso, ele de fato tinha certeza de salvação. Mas então, pastor, qual é a maneira correta que a gente vai saber que a gente realmente é salvo? Dá para a gente ter essa certeza mesmo que somos salvos? Como é que faz isso? Ok, então, assim como o apóstolo Paulo tinha certeza, nós podemos ter certeza. E esta certeza de salvação, ela provém das próprias Escrituras e, de modo específico, da promessa de Deus. Quem diz que alguém será salvo é o próprio Deus. E isso de modo muito direto e simples, claro. Então, eu queria ler aqui alguns textos. Então, principalmente aqui no Evangelho de João, capítulo 3, nós temos o seguinte. João capítulo 3, versículo 16. Então diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então aqui o texto diz que todo aquele que crê em Jesus, que confessá-lo como Salvador e Senhor, tem a vida eterna. Porém, no versículo 18 é dito: quem nele crê não é julgado. Aqui a ideia de não ser julgado como salvação. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Então veja aí que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e o que não crê, de fato, não tem. Então, no versículo 36 também é dito: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, pastor, é gratuito, é somente crer em Jesus, só confiar. Sim, é por meio da fé em Cristo, por meio da fé que Jesus morreu por seus pecados e que de fato ele pagou a nossa dívida, é que alguém pode ser salvo. Então, essa certeza, quem dá é o próprio Deus, é uma promessa que parte dele mesmo. Então, é por isso que nós podemos ter certeza de salvação, porque quem promete isso é o próprio Senhor. Então, nós queríamos terminar dizendo, que algumas pessoas afirmam: só quem sabe isso é Deus, eu não sei se eu vou ser salvo, só quem pode dizer isso é Deus, mas o próprio Deus já disse isso. Então, de modo bem resumido, se você tem a Cristo, você será salvo. Se você não tem, você não será. Então, muito obrigado, pastor Renato. Fica então nosso alerta, nosso dever de estarmos sempre lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, tá bom? E eu quero deixar um alô para alguns irmãos e ouvintes ali do Boqueirão dos Bitonhos. Fica o meu alô aqui para o Leôncio, Nogueira, Lenilda, Flávia, Elivânia, tá bom? E para todos vocês que nos escutam aí da comunidade Boqueirão dos Bitonhos, nós deixamos um forte abraço. E para você também que tem alguma dúvida, pode também estar nos enviando para o WhatsApp da Rádio Serra Verde, tá bom? E nos faça uma visita também. Estamos aqui no bairro Santa Cecília, em Viçosa do Ceará, na rua Manuel Pereira Barros, número 252, tá bom? Em frente ao mercadinho do seu Eliésio. Então fique agora com esta excelente canção e a todos um bom dia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. A vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus.